Esse filme parece ser sobre robôs, tiros e uma guerra no futuro. Mas, na verdade, ele é sobre algo muito mais desconfortável. É sobre como você aprende a ser humano. E o mais estranho é que quem ensina isso não é um humano. Quero suas roupas, suas botas e a motocicleta. Vapor cancerígeno. Agora pensa comigo. E se uma máquina pudesse desenvolver empatia, enquanto nós, humanos, passamos a vida inteira fugindo dela? O que isso diz sobre você? O Exterminador do Futuro 2, o julgamento final, não é só uma continuação de ação. É uma inversão completa de tudo o que o primeiro filme construiu. O vilão vira protetor, a ameaça vira esperança, e o futuro deixa de ser inevitável. Mas por trás de perseguições e efeitos revolucionários, existe um conflito silencioso. O que realmente define alguém como humano? É aqui que o filme deixa de ser ficção científica e começa a tocar em algo muito mais real: identidade, trauma e a capacidade de mudar. Porque no fundo, todos os personagens aqui estão tentando a mesma coisa: Abaixo. aprender a ser quem deveriam ser. E nem todos conseguem. John Connor não é só um garoto rebelde. Ele é um líder, antes mesmo de entender o que isso significa. Crescer ouvindo que você vai salvar o mundo não te fortalece, te quebra. Ele vive entre dois extremos. Ou ele é o escolhido, ou ele é só mais um adolescente perdido. E isso cria um conflito psicológico clássico: a construção da identidade sob pressão. Na psicologia, existe um conceito importante. Quando alguém cresce com expectativas irreais, ele tende a desenvolver uma autoimagem instável. E é exatamente isso que vemos em John. Ele age como alguém que não se importa, mas no fundo, ele está desesperado por direção. E é aqui que tudo muda, porque a figura que vai ensinar John a ser humano não é um pai, é uma máquina. O T-800 foi criado para destruir. Ele não sente, não questiona, não hesita. Mas ao longo do filme, algo estranho acontece. Ele aprende. E não só aprende comandos, ele aprende comportamento humano. John ensina gírias, ensina valores, ensina empatia. E tem um detalhe que quase ninguém percebe. O T-800 não entende emoções, mas ele entende escolhas. E isso revela algo muito mais profundo. A empatia não começa no sentimento, ela começa na decisão. Você não precisa sentir algo para agir com a humanidade. E isso entra diretamente em um conceito psicológico poderoso. Comportamento molda a emoção. Ou seja, você não espera sentir para agir. Você age e o sentimento vem depois. E o filme inverte tudo, porque enquanto o robô aprende a ser humano, os humanos ao redor estão cada vez mais frios. Sarah Connor não é mais a vítima. Ela virou sobrevivente, mas também virou algo mais perigoso: alguém consumido pelo trauma. Ela vive em estado de alerta constante, não confia em ninguém e acredita que qualquer sacrifício é justificável, inclusive matar. E é aqui que o filme entra em um território psicológico pesado. O trauma não resolvido transforma vítimas em ameaças. Existe um fenômeno chamado hipervigilância. É quando a mente, após um trauma, nunca mais relaxa. Tudo vira perigo, tudo vira risco. E Sarah está presa nisso. Ela não está mais vivendo no presente. Ela está reagindo a um futuro que ainda nem aconteceu. Mas é aqui que vem a virada. Quando ela tenta matar Miles Dyson, algo quebra dentro dela. Ela percebe que está se tornando aquilo que mais teme. E esse momento é brutal, porque mostra algo que poucos filmes têm coragem de dizer. O medo pode te transformar naquilo que você jurou destruir. O T-1000 não tem identidade própria, ele é só forma, sem essência. E isso cria um contraste poderoso. Enquanto o T-800 constrói uma identidade, o T-1000 é a ausência completa dela. E isso levanta uma pergunta desconfortável: o que é mais perigoso? Uma máquina que aprende ou uma que apenas imita? Um dos temas mais fortes do filme é destino. Não há destino, além daquele que nós fazemos. Essa frase não é só motivacional, ela é profundamente psicológica. Porque muitas pessoas vivem como se já estivessem programadas. Eu sou assim, eu sempre fui assim, não dá para mudar. Mas isso é uma ilusão. Na psicologia comportamental, existe uma ideia central: você é resultado de padrões, não de essência fixa. E padrões podem ser quebrados. E é exatamente isso que o filme mostra. O futuro não muda sozinho. Ele muda quando alguém decide agir diferente.
Mas tem um detalhe importante: mudar dói, porque exige confrontar quem você foi até agora, e nem todo mundo está disposto a isso. James Cameron não queria só fazer um filme maior que o primeiro, ele queria inverter a lógica emocional da história, e isso aparece até na construção dos personagens. Arnold Schwarzenegger, que era o vilão no primeiro filme, agora interpreta uma figura quase paterna. E isso não é só roteiro, é simbólico, porque o mesmo rosto do medo vira o rosto da proteção. Além disso, o uso revolucionário de efeitos visuais no T-1000 não foi só estética, foi narrativa. A fluidez do personagem representa exatamente isso: a ausência de forma, a ausência de identidade. Nada nele é fixo, nada nele é humano. No fim do filme, o T-800 toma uma decisão. Ele escolhe se destruir, não por obrigação, mas por consciência. E esse é o ponto mais importante de todo o filme, porque naquele momento ele faz algo que muitos humanos não fazem. Ele coloca o bem coletivo acima da própria existência. E isso muda tudo, porque talvez ser humano não seja sobre sentir, seja sobre escolher. Escolher fazer o certo mesmo quando é difícil, mesmo quando dói, mesmo que ninguém esteja vendo. E isso leva a uma conclusão incômoda: o personagem mais humano da história não é humano. No fim, o T-800 diz que agora entende por que os humanos choram, mas ele nunca poderá fazer isso. E talvez essa seja a maior ironia de todas, porque enquanto ele aprende o valor da vida, nós passamos boa parte do tempo ignorando isso. Agora pensa com calma: se uma máquina pode aprender a ser humano, o que está impedindo você? Você está vivendo por escolha ou só repetindo padrões? E no fim das contas, quem você está se tornando? Hasta la vista, baby.